Sejam bem-vindos novamente ao canal Cristão Geek. Sou Vando Moura e no dia de hoje nós vamos falar sobre uma história que eu gosto bastante, dos heróis da fé. Heróis estes que inspiraram autores tipo Tolkien. Mas hoje eu quero falar daquele que era o menor da sua casa. O menorzinho da casa. O nome dele? Davi. E aí você vira para mim e fala, mas por que Davi? Queridos, se você pegar o livro de 1 Reis, 2 Reis, o livro de Samuel, e você dar uma analisada no que aconteceu com Davi, você vai entender aonde eu quero chegar. Davi, desde pequeno, o seu pai, Jessé, olha nele, ó. Vai trabalhar no campo, meu filho, vai cuidar das ovelhinhas. Davi desde pequeno. E aí entra uma coisa que você e eu vamos pensar aqui agora. Por que que Jessé colocava Davi para ir trabalhar? Segundo alguns historiadores, pode ser que Davi, por ser o mais novo, ele poderia ser filho de uma outra mulher que não quis ficar com ele. Ela poderia ter morrido no parto, ido de arrasta para cima, e Jessé, como pai, ele poderia trazer Davi para morar com ele. Detalhe muito importante. Naquela época, o homem poderia ter até 7 esposas. Só que ele teria que ter muita grana para bancar as 7 esposas. Aí você vê que Davi, depois, teve 12 esposas, entre 10 e 12. Salomão, seu filho, teve mais de 1000. Mais de 1000. Você imagina a situação. Davi, pequenininho, com uma funta que nada mais era do que se você fosse colocar no dia de hoje o estilingue que a gente fez, eu fiz, tá? Com câmara de ar câmara de ar de bicicleta, com goma, aquela que o pessoal usa de torniquete para tirar a sua veia aqui, ó. Tirar não, para achar a sua veia na mão ou no braço. Infelizmente as minhas veias são na mão, porque elas são muito fundas. Deus me livre, lugar que dói. Quando eu fiz a cirurgia do dedão aqui, ó, ao invés de acharem na mão, pensa no lugar que dói. Enfim, eu fiz com câmara de bola, com a goma para seringa. Nossa, coisa mais linda. No tempo de Davi, não, meu filho e minha filha. Era um pedaço de pano que ele rodava assim, lançava. Só que ele segurava uma ponta e a outra ele lançava. Olha o grau de dificuldade. Todo dia Davi tinha a sua marmita, o paió, e ele ficava o dia todo no pasto. Davi tomava café no pasto, almoçava no pasto, ele tomava café da tarde no pasto e só ia para casa à noite para tomar banho e jantar. Aí eu te pergunto, tu acha que Deus não ia olhar para esse carinha lá do céu e falar assim: ei, Davi, eu vou fazer com que você se torne rei em Israel. Mas, Senhor, eu? Você mesmo, Davi. Claro que isso aconteceu? Não. Ainda. Chegou um dia que Davi tinha ali os seus 12 anos e sumiram, em 2 dias, sumiram 2 ovelhas. Davi então falou: opa, peraí, tá faltando uma ovelha do meu pai. Eu vou atrás para saber o que aconteceu. Primeiro Davi encontra um urso que quase devorou a ovelha. Ele encontrou o urso oprimindo a ovelha num lugarzinho no campo. Davi o que fez? Sacou da sua espada, era uma mini espada, como se fosse uma kunai, vamos dizer assim. E chamou o urso para vir. Imagina um urso, 2,20 metros de altura.
300 ou 400 quilos, tentando encarar Davi. E Davi, ele sabe como que ele estava? Estava cheio do Espírito Santo. O urso foi para cima de Davi. Davi, ó, pau! Fere o urso e o urso morre. Davi pega a ovelha, volta para o curral de seu pai, que ficava assim longe da casa, e vai cuidar da ovelha que ficou com alguns ferimentos. No outro dia, ou dias depois, porque a Bíblia não fala quanto tempo que isso aconteceu, Davi conta as ovelhas do pai, está faltando uma. Ele escuta-se ao longe o rugido de um leão. O que ele faz? Ele pega de novo a sua kunai, vamos falar assim, sua espada, sua lança, sua faca, seja o que for. Ele pega e vai atrás. Quando ele se depara, o grande e poderoso rei da floresta, o leão. E o leão olha para Davi, Davi olha para o leão, aí Davi fala, solta a minha ovelha. O leão olha e fala assim, eu imagino o leão falando. Vou soltar coisa nenhuma. Se você quer a sua ovelha, você vai ter que lutar. Davi, pode vir, arranca. E fala assim, venha. E o leão vem correndo, e vem correndo, e vem correndo. Quando o leão voa em Davi, Davi só se deita e ó. Igual uma certa cena de alguns filmes que eu e você nós já vimos, né? Onde o predador passa e aquele que seria o predado se deita e fere aquele que o persegue. Se você está escutando, Bielinha está dormindo. Bicho folgado, né? E aqui tá frio, né? Belo Horizonte tá frio e ela tá aqui deitada. Enfim. Aí, meu querido, Deus olha e fala, é esse que vai ser o meu eleito. Mas, para que Davi assumisse o trono, Saul deveria sair. Porém, contudo, entretanto, se você ler mais para frente em 2 Samuel, você vai entender, a partir do capítulo... Não, em 1 Samuel, perdão. Vou dar um resumo, bem rápido. Deus pediu a Saul, através do profeta Samuel, para invadir a terra dos amalequitas, destruir todo aquele povo que era contra Deus, pegar o rei Agag e eliminá-lo também. Porém, os homens, os soldados de Saul, ao perceberem que o gado, as ovelhas e todos os animais bonitos eram, sim, extremamente lindos, impecáveis, colocaram na cabeça de Saul um monte de potoca. Vamos pegar o gado bonito, vamos pegar o que é bonito e vamos para nós. E Saul perguntou, mas e o que é feio? A gente sacrifica para Deus, rei. Nós sacrifica para Deus. Beleza. Como eu sempre falo, ó. Troféu joinha, Saul. Ó. Troféu joinha para você. Com isso, eles acharam que Deus não ia estar vendo. Confia no Pai, tá? Confia que vai dar bom. Deus chamou Samuel e falou assim, Samuel, vá até o arraial dos filisteus. Ou melhor, o arraial dos hebreus, que agora também era deles, né? E filisteu para amalequitas eram todos os povos que praticamente não adoravam a Deus. Então Samuel ouviu de Deus a seguinte coisa, vá até o arraial, onde estão os hebreus, onde está o rei Saul, e veja o que aquele bendito está fazendo. Samuel, sem entender nada, falou, tá bom, Deus, amém, vou lá. Quando Samuel chega, ele escuta barulhos, cantoria, festa, confusão, gente bebendo, gente comemorando, sabe lá o quê. Aí ele olha assim, vê animais. Aí ele olha assim, o povo comemorando, sabe lá o quê. Ele olha ali assim, e Agag está vivo? Aí ele olha para Saul, vem cá, meu filho, vem aqui, venha cá. Saul chega,
que foi, meu profeta? Com a cara mais deslavada. O que é Agag vivo? O que é esse tanto de animal? E o que é essa bebedice dentro do arraial? Me explica o que é isso. Aí Samuel ouviu a pior desculpa sarrapada. Sabe, Samuel, nós vamos pegar os animais e vamos sacrificar para Deus. E o rei Agag? Ai, Samuel, nós vamos fazer uma aliança com Agag. Ele é um cara muito bonzinho. Confia. Samuel olhou e falou, Agag bom? Os animais que estão ali vocês vão sacrificar para Deus? Os bonitos? Deus já colocou no meu coração a seguinte coisa. Vocês iam pegar aqueles animais bons e para vocês iam sacrificar os que eram os doentes, os que tinham algum defeito, os que não tinham, e os que tinham alguma mancha, seja o que for, iam sacrificar para Deus. E Agag é um traidor. Ele iria sair daqui quando vocês esquecessem dele e iria entregá-los para os inimigos. Acorda, Saul. Então Samuel vai até Saul, arranca-lhe a espada, fere Agag, que já cai duro no chão das costas e sai andando. De repente, o nosso antagonista Saul vira e fala: Quem é você na fila de pão, Samuel? Quem é você, eu sou rei Israel? Quem é você na fila de pão, Samuel? Quem é você, eu sou rei Israel? Pula aqui, no ombro de Samuel e rasga a veste. Rasgou a veste de Samuel. Samuel olhou assim e falou: rasgou? Beleza. Assim diz o Senhor a seu respeito: o seu reino será dividido em dois, porque ele vai ser entregue para um que ele escolheu. Samuel não entendeu nada, entregou o recado. Saul ficou em choque. Nada mais certo que ficar em choque. E nisso, meu querido e minha querida nerdolinha, sendo cristão ou não cristão, passou um tempo, Deus chamou, quase que eu gaguejei, Deus chamou Samuel e disse: vá até a casa de Jessé, unja um dos filhos dele, porque eu o escolhi para ser rei em Israel. Samuel disse: Senhor, como que eu vou fazer para entrar na casa de Jessé e ungir um dos filhos dele? É simples. Leve um novilho, apresente-o na casa de Jessé, chame-o para sacrificar o novilho junto com você, e lá você vai explicar o que aconteceu. Nisso, meu querido e minha querida, Samuel fez tudo de acordo com aquilo que Deus ordenou. Porém, Jessé convida Samuel para uma refeição. E nisso, Jessé ouviu de Samuel a seguinte coisa: mande chamar todos os seus filhos, porque Deus me trouxe aqui hoje para ungir um deles a rei. E veio o primeiro, veio o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Todos Samuel olhou e pensou: este é alto, forte, é bonito, é másculo, esse deve ser o rei de Israel. E Deus disse na mente de Samuel: eles podem ter o que for, mas nenhum deles me agrada. Pergunta para Jessé se não está faltando nenhum filho. Samuel pergunta: Jessé, todos os seus filhos estão aqui? Jessé: opa, está faltando mais moço? Samuel diz: manda chamá-lo. Quando Davi entra pela porta da casa, Deus imediatamente fala: levanta, Samuel, e unge, porque este é o meu ungido, é o meu escolhido. E por que Deus escolheu Davi? Davi, todos os dias, no campo, no trabalho, ele orava,
pegava sua harpa, dedilhava músicas e louvores a Deus. Após a unção de Deus na vida de Davi, Davi foi levar comida para os seus irmãos. Davi vê o gigante Golias. Davi vai lá, derruba Golias. Davi com uma funta, assim, ó. Porque Davi viu o gigante afrontando o povo, dizendo: O seu Deus está morto! Seu Deus está morto! Davi olhou e falou assim: como é que é? O meu Deus está morto? Chegou para Saul e disse: qual que é a premiação para acabar com aquele cara? Saul diz: riqueza, a mão da filha dele, que era Mical, a filha mais nova, que tinha mais ou menos ali a idade de Davi, e um pedacinho de terra. Simples. Davi já pensou assim: peraí, vou ser herói, vou pagar as dívidas do meu pai, da minha mãe, da minha família, vou ter uma bela esposa, porque a filha de Saul, Mical, era linda, viu? Era bonita. E além de tudo, já vou ter o meu pedacinho de terra? Pode vir, gigante, pode vir. Só que Saul falou assim: não, veste a armadura aqui. Você vai ter que vestir a armadura, porque a armadura vai te proteger. Davi colocou a armadura, no mesmo instante falou: ô rei, leva a mal não, futuro sogro, mas não vai dar não. Não vai dar não. Eu vou com uma funta, 5 pedrinhas e com Deus. Pronto. Como diz Thiago Braga, Deus, um homem e a insider. Davi foi com Deus, 5 pedras e uma funta. O gigante veio, blasfemou, xingou, falou mal de Davi, da família dele, de Deus. Davi só falou assim, ó: contra mim, tu vem com espada, lança, escudo, seja o que for, eu vou contra ti, em nome do Deus dos exércitos. Imagina um cara de 3,15 metros, uma lança de 3 metros de comprimento, elmo fechado, rosto, só tinha um buraquinho que Davi conseguiu acertar a pedra, vindo na direção de Davi. Porém, pouca gente fala sobre isso. O gigante Golias, ele tinha um pequeno problema na visão que o atrapalhava de enxergar. Tanto que ele andava como se fosse com um guia na frente, que era uma pessoa que o guiava. Mas no campo de batalha, a sua atividade extrasensorial, ela era expandida de uma forma tão absurda que ninguém conseguia escapar das mãos de Golias. Porém, quando Golias veio correndo até Davi, imagina uma cena. Quer ver? Zack Snyder, o Homem de Ferro. Homem de Ferro? Homem de Aço. Homem de Ferro é Marvel, nada a ver. Imagina a cena. O Zod voando e o Superman voando. Também você pode encontrar esta cena em Matrix 3. Certo? Neo voando contra o nosso querido e digníssimo... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele aqui agora. Uhul! Espera aí que eu vou lembrar. Tinha Anderson, é o Smith. Imagina. Porque a cena do Homem de Ferro foi inspirada no Matrix, tá? Veio antes. Neo subindo, Smith descendo. O que acontece naquela cena lá da chuva? Não dá uma colisão que para de chover na hora? E o que acontece no Homem de Aço? Não é uma colisão dos dois ali lutando no ar e rodando, e um voa para um lado, outro voa para o outro. Imagina a cena no chão. Poeira corta, aquela poeira enorme, como se fosse uma tempestade do deserto, que era Golias correndo e Davi correndo também com a funta. E aí começa a batalha. Na hora que Golias vai tentar fincar a lança em Davi, Davi já lança a pedra. E a pedra vai fazendo assim, ó, vai subindo, e pumba! No única brechinha que tinha no elmo de Golias, ela acerta. Golias tonteia e Golias cai. Nisso, ele desmaiou. Ele desmaiou. Simplesmente isso. Só desmaiou. Davi saca a espada de Golias
e com um único golpe ele decapita a cabeça de Golias. E aquela poeira ainda, né? Tinha muita poeira ainda, imagina. Poeira, confusão, e gente gritando, e ninguém sabia o que acontecia. Só que havia sido um feito ao nosso galo. Havia sido feito um pacto. Aquele que perdesse, o povo iria servir ao povo do vencedor. Quando a poeira baixa, Davi levanta a cabeça de Golias. Os filisteus olham. E o que eles fazem? Eles entram em choque e começam a correr. Os hebreus do outro lado começam a glorificar a Deus e a gritar o nome de Davi. O rei Saul, em choque, ficou assim, ó. Porque ele não acreditou que um menino de 1,60 m, na idade de 12 anos por aí, seria capaz de derrubar um gigante de 3,15 m. E nisso, os soldados viram para Saul e falam: Rei Saul, eles estão fugindo, vamos atrás deles. Saul fala: vão lá e busquem eles, se possível derrotem eles, já que a promessa foi feita. Aquele povo que perdesse teria que servir ao povo vencedor. E ali, meu querido e minha querida, começa a trajetória do maior rei do Antigo Testamento, que foi Davi. Tanto é que se você chegar hoje lá em Israel, você vai encontrar hotéis com o nome de Davi, ruas, praças, porque o povo, até hoje, considera Davi o maior rei que foi em Israel. Depois, claro, veio Salomão e depois veio o rei dos reis, Senhor dos senhores, foi Jesus, e é descendente de Davi. Certo? Querido e querida, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou trazer mais vídeo falando sobre os heróis da Bíblia, segundo a versão Vando Moura, que sou eu, tá? Mas de uma forma mais descontraída, mais assim, mais eloquente, vamos dizer assim, tipo Claudão Duarte, né? Falar nisso, um beijo, pastor Cláudio Duarte. Você, meu querido, o Senhor foi uma inspiração para mim, tá? Porque eu gosto demais dele. Certo, meus queridos? Que o seu dia de hoje seja um dia mais que abençoado. Fiquem todos com Deus. E você está no canal Cristão Geek. E se você quiser mais vídeos, claro que eu vou trazer, como já falei, é só você comentar aqui embaixo. Qual herói da Bíblia você quer que eu faça um vídeo segundo a minha versão, que é a versão mais assim, vamos falar, descontraída, versão nerdola, versão mais à vontade. Comenta aí embaixo, tá bom? Beijo de novo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no Cristão Geek.